Olá pessoal, está começando mais um Condomínio Informal, o programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Eu sou o Rogério Tacitano, eu estou aqui com o meu time de síndicos 5 estrelas e hoje a gente vai falar sobre a rede de profissionais que assessoram o síndico. A gente já fez um programa específico sobre a administradora, mas não é só a administradora que assessora o síndico. A administradora é um braço importante, mas ela faz uma parte específica. A gente vai falar dos outros profissionais que são muito importantes para a gestão, porque o síndico não sabe tudo. É exatamente isso que eu ia falar. O síndico não é o senhor sabe tudo. Nem o Google sabe tudo. O Google sabe. Basta você saber procurar. Eu digo que o bom síndico, seja ele profissional ou orgânico, né, morador, ele tem que ser um generalista. Ele tem que conhecer um pouco de cada coisa, principalmente daquilo que é o dia a dia do condomínio. Agora, o que certamente muitas pessoas não imaginam é a gama de profissionais, a gama de profissões que se envolvem no dia a dia de um condomínio, e às vezes não necessariamente no dia a dia, mas também em situações esporádicas, né? A gente estava até conversando antes do programa iniciar, poucas pessoas imaginam por que um condomínio vai precisar contratar um geólogo. Sensacional. Opa! Nossa, se você tem uma geólogo? obra do seu lado, tá tendo uma fundação, a gente tá com um condomínio que tem um geólogo, justamente por isso. Você tem a questão dos poços artesianos, exato. Entendeu? Então, a gente tem uma série, vou fazer um resumo bem resumido mesmo. Você tem pessoal que te dá manutenção nos portões, que te dá manutenção nas câmeras de CFTV, que dá manutenção no sistema de alarme, na cerca elétrica. Você tem o pessoal que faz manutenção das bombas, você tem o pessoal que cuida do sistema de para-raio do condomínio, você tem o pessoal da segurança, da portaria, o paisagista. Gente, arquiteto, é uma infinidade decorador. Isso porque esses contratos que você mencionou, né, que você elencou e ele não se estende só a estes, né, são infinidades, esses já fazem parte do cotidiano do prédio, né, com as manutenções preventivas e corretivas. Essa questão, por exemplo, dos geólogos, são casos pontuais e que existe a contratação de um profissional especializado porque o condomínio não tem e não precisa ter todas essas demandas, porque nós estaríamos falando de uma cota condominial, gigante, nas alturas. A questão, por exemplo, de um diagnóstico de segurança. Você não vai pedir um diagnóstico de segurança para a empresa que presta a segurança ou a vigilância do condomínio. Ou você não vai pagar isso também sobre um contrato. Mensalmente. Então, assim, eu quero um diagnóstico de segurança. Um especialista em segurança. Tem muito especialista dizendo que é especialista. Gente, vamos pegar a recomendação, vamos conversar com as pessoas que já trabalharam com o assunto. Checar o currículo da pessoa, verificar o que já produziu, quais foram os materiais, quais são as especialidades. Por exemplo, o Carlos aqui, ele é internacional, gente. Você percebeu? É ou não é, Carlos? É um síndico, nossa, fodástico. Pode falar aí? Pra quem não sabe, veja o programa que a gente fez sobre como a gente veio parar aqui. Ela tá falando, porque o Carlos já morou fora. Mas olha, é um baita de um currículo. Aqui a Pri. Aqui o Rogério. Eu não vou falar de mim porque é esquisito falar de si próprio. Mas a gente tem que ir atrás de pessoas realmente qualificadas. A gente estava falando antes também do programa sobre saruês. Condomínios, alguns condomínios em São Paulo têm saruês na área comum. Eu nunca tinha visto um até encontrá-los e verificar a situação em que eu estava. Quem cuida disso quando existe que nem ratinhos e coelhos que dá assim na coisa de... Mas mesmo como quando você controla? Mesmo quando você tem um terreno e no condomínio tem uma alta população de gatos que pulam o muro para se alimentar. Como é que você vai lidar com isso? Quem que vai cuidar? Aí você escuta, né? Ela vem a louca dos bichos. Põe veneno na sua cabeça, seu... né? A questão do jurídico, né? A gente sabe que existe uma limitação das administradoras que não são, nem devem, obrigatoriamente, ter um departamento jurídico que dê assessoria jurídica
para os condomínios. Essa assessoria, ela deve ser contratada de forma apartada, inclusive. Eu entendo, inclusive, que é o mais saudável, não é? E o correto, até porque somos advogados, não podemos falar nem diferente disso. Contratar um profissional especializado para dar os pareceres, as orientações jurídicas. O síndico, ele não é obrigado a saber tudo. Por isso que eu digo, vocês ouviram já isso em outros programas nossos, um polvo que tem vários braços e tentáculos. Esses braços são também os parceiros especializados em determinadas demandas. Rogério, fala aqui que senão eu vou monopolizar a conversa. Não, eu acho que o importante das pessoas entenderem é o quão complexo é essa administração, né? Porque, por exemplo, nós tivemos um caso de um afundamento da garagem de um prédio, né? Qual é a saída mais simples? Tampa o buraco, coloca o revestimento de novo, ninguém viu, né? O que a gente precisa saber? Existe existe a causa. Existe algum dano estrutural? Existe um afundamento um solapamento de terreno? O que você precisa chamar para fazer isso? Você precisa chamar um profissional especializado. O que o Carlos mesmo pontuou aqui. A pessoa fala para mim, mas você precisa fazer alguma coisa. O elevador quebra demais. Aí o que eu respondo para a pessoa? Eu não sei arrumar elevador. Existe a empresa especializada, nesse caso desse condomínio, eu falei, a maior empresa do mundo em transporte vertical é contratada do condomínio. Se eles não estão conseguindo resolver o problema, eu não vou conseguir. É lógico que eu vou cobrá-los, eu vou procurar alternativas, mas eu estou fazendo tudo que está dentro da minha... E uma coisa importante... Mas aí, o que aconteceu aí, só para dar um... Existem peritos especialistas Exatamente o que eu ia falar. É. Uma auditoria dessa, gente, é em média 20 a 30 mil reais. Aí você fala, mas o cara vai cobrar 20 a 30 mil reais pra fazer... Eu vou te indicar um profissional. Eu tô falando isso porque esse caso que eu estou dizendo, inclusive, é um caso prático que aconteceu, um condomínio clube também, com 7 torres, grande. Aí tá explicado. Não é uma máquina. Lembra, cada condomínio tem seu DNA. Não. Okay. Cada condomínio tem seu DNA. Um condomínio clube, muitos carros, muitos elevadores, né? Imagina 7 torres, 3 elevadores em cada... carros é o elevador, é a cabine. É a cabine, as pessoas podem não associar o carro. Hoje você tá que tá, hein? Aí o que acontece? Tem um laudo, você apresenta, daí fala, nossa, mas tudo isso... Aí o cara ficou 25 dias fazendo todo um trabalho de campo, fazendo todas as especificações. Aí o cara é um engenheiro, um doutor naquela área, que tem expertise para aquilo. Como você falou, eu não tenho expertise, mas ele tem. E paga-se por isso. Aí eles falam, nossa, mas é tudo isso? Porque eu tenho um técnico, todo mundo tem um técnico. Todo mundo tem um síndico mais barato. E outra, empresas paralelas, e a gente bem sabe, que eu percebo porque no mercado. Porque o meu pai é síndico não sei onde. Porque o fulano entende, porque no prédio da minha mãe... Então, assim, existem profissionais e eles devem ser respeitados pelos seus honorários, pela sua expertise, pelos seus conhecimentos técnicos para determinadas demandas. Tanto é que nesse laudo específico, nós trocamos a empresa de elevadores para a empresa que colocou os elevadores. Por quê? Porque a que estava era uma paralela. Ninguém melhor que eles para entender da máquina. Eu acho que a gente pode colocar aqui também o seguinte... a gente não é obrigado a saber tudo, mas também o síndico não pode minimizar problemas que os condôminos estão trazendo, né? Bom, eu acho importante a gente colocar que não pode minimizar os problemas das pessoas também. Nós entramos num condomínio em que tinha uma reclamação de um cheiro de ralo que já vinha desde a implantação, que tinha 8 anos, entendeu? Bom, é uma pessoa reclamando? Não é. Vamos mapear. O que está acontecendo? São apartamentos um em cima do outro que reclamam. Vamos supor, o 5º, 6º, 7º e 8º. E aí a gente tem um lá no 13º, no 12º. Bom, no mesmo final... Peraí, então tem um problema. Eu tenho que descobrir o que é esse problema. É uma falha de construção? É uma falha no encanamento? O que é? Então eu preciso contratar alguém para me ajudar, certo? Para avaliar os projetos,
do condomínio para verificar o que está acontecendo em loco. Porque imagina você não poder receber uma visita por conta do cheiro de esgoto que vem do lavabo. Gente, isso aí não... e isso foi minimizado pelos síndicos anteriores. Do tipo, tá reclamando muito. Gente... Esse reclama de coloca tudo. embaixo do tapete e alguém vai lá e resolve. Uma coisa importante que a Vanessa falou, e eu tive uma reunião na segunda-feira com um conselheiro super centrado, super bom assim, estavam discutindo justamente sobre perícia em elevador, né? Eu trouxe a proposta do perito e era um valor super acessível, só que os 3 elevadores lá dão problema e eles queriam fazer em um só. Aí esse conselheiro virou para os outros e falou assim, quanto vale o seu tempo? Nossa, que lindo. Porque você está discutindo um valor irrisório que o condomínio tem dinheiro para pagar, e se você ficar preso no elevador durante 1 ou 2 horas, quanto você vai perder? Quanto isso impacta na sua vida? Isso está ocorrendo semanalmente, ele falou. Então, assim, eu acho que nós trazemos a solução e o nosso intuito é que o problema seja resolvido. E coletivo. Lógico que a gente não vai... o condomínio tem uma capacidade de pagamento de 300 mil, ou de 100 mil, ou de 3 mil. A gente não vai trazer uma proposta de 1 milhão e falar, vamos ratear isso aqui. Nós temos que ter a nossa responsabilidade administrativa também, né? Mas, se existe um problema recorrente, como esse que a Priscila falou do esgoto, ou do elevador, ou seja, de vaga de garagem, de realocação de vaga de garagem, que é um outro tema que também existe. Pessoas empresas especializadas em realocar vagas, né? Lógico que eles têm todo o processo junto à prefeitura, tem tudo, mas assim, você não pode simplesmente... É muito caro, vamos deixar pra lá. Não dá. Não, e eu acho que é até interessante a gente colocar, por exemplo, você tem uma área no condomínio que os halls, né? Aquilo é a valorização do seu apartamento. Aquilo impacta no valor do seu apartamento. Se você está vendendo e o hall está tudo lascado, o valor do seu apartamento diminuiu. E eu acho que não adianta pegar... ela tem um super bom gosto, a casa dela é linda. É linda para quem? Para você, né? Não é linda para mim. Eu assumo, eu não tenho capacidade nenhuma de decorar uma casa. Minha casa é toda tons de marrom. Pronto. Bege, marrom mais claro, caramelo, pra não ter erro, sabe? Porque eu não me arrisco. Então, por que eu vou me arriscar pra escolher os móveis e a decoração de um hall que eu divido com mais tantas pessoas? Não, eu vou trazer aqui tantos profissionais, tantos arquitetos, decoradores. E que vai, especializados em condomínio. E um profissional que a gente já mencionou aqui indiretamente, mas que para quem é síndico e está nos assistindo, certamente já interagiu com ele ou interage com esse tipo de profissional quase que corriqueiramente. Mas que quem não é síndico, nunca trabalhou na área, não imagina, mas por que esse profissional é necessário? O engenheiro civil, para analisar as reformas que existem nos apartamentos. Não, e até além das reformas dos apartamentos, para a gente equalizar o orçamento. Como é que eu vou pedir um orçamento para uma empresa se eu não sei o que eu quero, entendeu? Então... Não, perfeito. Mas uma coisa que talvez as pessoas não saibam é que quando o morador decide fazer uma reforma no apartamento dele, ele tem que entregar uma série de documentos junto à administração do prédio para garantir... Só para síndico chato, né, cara? Não é só para síndico chato. Só para síndico responsável. Não, mas ele não fala que você é chato. Mas é importante o pessoal saber que essa necessidade é simplesmente pela segurança de todos. Porque imagina a seguinte situação. Nós 4 moramos no mesmo prédio, certo? Um abaixo do outro em andares, né? E de repente eu, que estou abaixo dos 3, resolvo fazer uma reforma e tiro todas as paredes do meu apartamento porque eu quero um espaço amplo. Gente, infelizmente, eu posso estar mexendo na estrutura do prédio, colocando todos os demais. E olha, uma coisa importante que você colocou é assim, você já sabe que existem profissionais que assinam o ART, né? A questão da responsabilidade técnica. Só que assim, eles eu como cobram síndica, só pra assinar RT. Tem gente que faz e não tá nem aí, não. Tem um monte de gente passando fome, desesperados, assinam porcarias ali. Aí o síndico contrata um engenheiro civil, né? Faz um contrato, já combina um valor pra ficar
acomodar o orçamento do prédio para ele fazer esse pente fino e verificar se está tudo certo. Vocês não fazem ideia do quanto de obras a gente brecou antes da catástrofe, desculpem falar, acontecer. Hoje existem empreendimentos com paredes autoportantes, que tem engenheiros e arquitetos que não deveriam saber, mas mandam tirar as paredes. Teve um condomínio que era um condomínio todo autoportante, inclusive quando você entra nesses empreendimentos, existe uma placa já da própria construtora dizendo: este condomínio foi construído com paredes assim, assim, assado, proibido qualquer retirada ou modificação das mesmas. O que a mulher fez? Ela fez uma cozinha americana. Foi lá e tirou. A outra vizinha falou: ai, amiga! Quero fazer igual. Me passa essa arquiteta que eu também quero fazer. Até que, nesse caso, eu não era a síndica, tá? A advogada. E ela me pediu para fazer uma notificação extrajudicial, essas coisas todas. Quando ela viu, eram 3 unidades privativas. Igualzinho, até parece que você contou a mesma história. Uma embaixo da outra, todas vizinhas, com a mesma arquiteta, e que retiraram as paredes. Teve que ser chamado o engenheiro responsável da construtora e da obra. Ele chegou e falou: isso tem que ser colocado imediatamente. E ainda falou: se vocês quiserem, nós da construtora, uma construtora muito bacana, vamos fazer o fechamento todo novamente. Aí ele falou: você, por favor, tem que verificar. Não, mas foi apresentada a documentação. A documentação trazia essa informação? Claro que não. Não. Só ficaram sabendo porque ela pediu pro zelador checar se estava sendo cumprido. Não adianta fazer a documentação e não fazer a vistoria da obra. Teve um conselheiro meu que falou assim: ué, a gente tá pagando o engenheiro civil, mas eles é que são responsáveis. Eu falei: é verdade, eu também se cair, entendo a casa isso. sua. Só que a gente já brecou várias Eu acho que é interessante a gente colocar também o papel do paisagista aqui, né? Porque não é qualquer coisa que você coloca no jardim que dá certo. Não. Primeiro que, assim, óbvio, você vai ter alguém que cuide do jardim que teoricamente precisa entender um pouco daquilo. O projeto paisagístico deve ser respeitado. Além do projeto paisagístico Exatamente. precisa ser respeitado, a gente também, se você quer mudar, você precisa fazer um novo projeto, ter uma aprovação para um novo projeto, né? Eu preciso saber o tipo... Exato. Eu preciso saber o tipo de planta que eu posso colocar na sombra, no sol. A gente teve uma dica de uma paisagista que ela nem quis... dar um orçamento, mas ela deu algumas dicas pra gente. E que ela falou assim: a horta de vocês não vai pra frente porque ela tá no chão. Mas por quê? Ela tá... Não, a questão é que o modo como as pessoas retiravam, porque elas não tinham espaço. Você tem que ajoelhar. Você quer abaixar, aí é mais fácil você pegar e puxar inteiro do que você ir lá e cortar. Então, isso tava prejudicando o desenrolar da horta. Poxa, uma outra coisa, eu não ia pensar num negócio desse nunca na minha vida. Uma outra coisa interessante, por exemplo, nessa linha, né? Ela falou assim: quando o projeto paisagístico foi concebido, as árvores eram pequenas. Agora mudou. Tem árvore fazendo sombra em planta de sol, não sei o que, então tem que refazer lembrando tudo que isso. Normalmente a construtora faz o jardim em cima de entulho. Muitos condomínios, a parte todinha de jardim... Com terra vermelha. Ela é feita em cima de entulho de obra. E assim, uma coisa importante, a gente falou do paisagismo, mas existe a figura do engenheiro agrônomo. Também. Que, putz, o cara estudou para aquilo. Ele chega, de repente, no condomínio, teve um condomínio meu, ele falou assim: olha, aqui tá tudo perfeito, mas o solo tá pobre em calcário. Barato, fácil, rápido. Aí teve uma conselheira que estava junto me acompanhando, ela falou: mas a terra cai toda hora, tem que levantar a muretinha da terra. Ele falou: não, basta plantar grama bem plantada nesta área que vai segurar a terra. Por isso que existem gramas em morros. Aí ele disse tudo grama muito... amendoim, já aprendi. Aí disse: olha, tudo isso de forma muito barata, sem grandes investimentos. Bastou o quê? A visita de um engenheiro agrônomo. Engenheiros químicos indo nessa linha. Quem tem a questão de tratamento de caixa de água tratada, né? Água de reuso. As estações de tratamento de águas, que inclusive vai para as descargas dos empreendimentos, para a economia de água, as águas cinzas. Tem que ter um engenheiro químico, né, que vai atestar a qualidade dessa água para ver se também, mesmo ela sendo já reutilizada, se não vai trazer nenhum transtorno para a saúde dos moradores. Então, são grandes pessoas
que muitas vezes não estão tão sendo chamadas aos condomínios por uma questão de economia à base da porcaria. Desculpem a palavra, mas economia à base da porcaria não dá também, por né? aí. Então, Vanessa, não, é isso mesmo. Eu acho que é importante que a gente quis passar aqui é que se você é síndico, se você tem pretensão de ser síndico, se você é conselheiro, você precisa se cercar de profissionais competentes para te assessorar e de confiança, né? Porque as emergências acontecem sem você esperar. Você tem que ter uma pessoa da sua confiança que você pode ligar na hora e falar, cara, tá acontecendo isso, me ajuda. Como que eu faço? Para onde que eu vou, né? Quem eu devo chamar? Você consegue até lá uma pessoa disponível, né? E então eu acho que é por aí. Você tem que ter uma rede de proteção para te assessorar. Eu acho que esse é o grande ensinamento do programa de hoje. Então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, curta o nosso canal. A gente está em podcast agora nas principais plataformas. E a gente se vê na semana que vem. Obrigado.